Horas e 5 minutos, não, menos, 3 horas e 3 minutos, 3 e 3, as duas pontes estão tranquilas, mandando lembranças, meninas, vão bem. E aqui conosco, Roger Hansen. Pô, eu disse Roger, hein? É Roger. É mais parecido. Roger Hansen, que é doutor em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e faz hoje uma bela palestra às 19 horas e 30 minutos. Vai conversar com as pessoas, ouvir pessoas, responder a perguntas, enfim, a partir das 19h30 na livraria catarinense do Beira-Mar Shopping. E é a proposta seguinte, ó. O simbolismo de Alice no País das Maravilhas. Claro que tu leste o livro, Alice no País das Maravilhas. Os jovens estão lendo, Roger? Eu acho que muito pouco, né? E a leitura também acaba sendo uma leitura muito superficial, uma leitura sem riqueza também do que ela pode empreender, porque um livro ele tem relação com o quê? Com os elementos que você carrega dentro de você, né? Com os sentimentos que você cultiva, com as experiências que você extrai da vida. Então, quando nós começamos a partir para uma vida um pouco mais superficial, a leitura também acaba encontrando isso, né? A correspondência que a leitura tem com o leitor é essa. Uma coisa que me incomoda é aquela história do intelectual. O cara lê muito e tal. Tá, tudo bem. Qualquer um, potencialmente, pode ler o que quiser. Só que tem o seguinte, tu não leste esta obra, assim. Não li esta, mas eu li outras tantas. Se todos lessem só as mesmas obras, o mundo seria enfadonho, né? Nós não teríamos muito sobre o que conversar, né? Sim. O importante é que tu leias de modo diversificado, especialmente aquilo que num primeiro momento te pode enriquecer como profissional, quer dizer, no caso de um professor de uma determinada área, mas tudo aquilo que ele pode complementar e, enfim, melhorar a performance. Aí tu chega numa reunião, né, bacana e tal, os caras tudo ali com gelinho, eu tô lendo Alice no País das Maravilhas, os caras te olham na cabeça do sapato, pô, esse camarada tá lendo Alice no País das Maravilhas e tal. Só que ele não leu, ele não tem ideia, não interpreta, não tem condições de interpretar, mas tem uma memória, cita algumas coisas que ele leu e é tomado como um grande intelectual. Porque a leitura, tu sabes disso, ela implica em decodificação dos símbolos, compreensão do texto, postura crítica para que tenhamos retenção e possibilidade de evocar. Então, eu decodifico o símbolo. Isso aí, qualquer analfabeto em 15 dias de alfabetização consegue. Compreensão do texto, já o cara vai... A maioria morre na praia, né? Sim. Se eu não compreendi, não posso ter uma postura crítica. Sim, não, correto, incorreto, isso e aquilo. Consequentemente, não posso reter e muito menos evocar. A escola está ensinando a gurizada a pensar? Olha, aí que vem uma questão interessante, porque eu sou educador, trabalho nessa área e pesquiso muito nessa área, e eu vejo justamente o contrário disso, que é não uma necessidade da escola ensinar mais as crianças a pensar, porque isso é tido como uma qualidade extremamente elevada, que as crianças cultivem o seu intelecto, né? E isso é uma coisa complicada, porque, por exemplo, na primeira infância, os maiores educadores, os maiores gênios da educação vão falar o seguinte, e são unânimes disso, né? Faça de tudo com uma criança na primeira infância, menos cultivar o intelecto dela, porque a criança tem outras necessidades de sentimentos, emoções, inclusive desse mundo que a gente está falando hoje, que é um mundo simbólico, que é o mundo próprio da criança, do lúdico, daquilo que obedece a uma outra lógica que não essa lógica intelectual e limitada da mente do ser humano, né? Sabes que, falando agora em ensinar a pensar, não se ensina, isso aí, vai e tal. No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, o professor ensina a pensar, mas de um modo pictórico. Ele desenha uma figura na cabeça das pessoas. Você está diante de uma situação sem saída, não vê saída. Muita gente pega a pistola para achar a saída. Tá, não é a saída. Então ele ensina a subir sobre a mesa. Quer dizer, tu tens uma visão da paisagem, mas se tu subires sobre a mesa, tu passa a ter outra. Lógico. Esse subir sobre a mesa significa há outras possibilidades que tu não estás agora abarcando com a tua mente estreitada pelo condicionamento. Lógico. Isso é ensinar a pensar. Exato. E aí é uma questão de terminologia, porque aí quando você fala isso, você está falando de uma capacidade de reflexão, né, que a pessoa estabelece. Que, claro, tem a ver com pensamento, começa por aí, mas é uma capacidade de juntar isso que se está lendo, ou com a experiência que se está tendo com algo que é uma experiência de vida da pessoa, da criança, do jovem, né? Então, o que se ensina hoje, e chamamos isso de ensinar a pensar, é uma capacidade da criança ou do jovem ler um livro de uma forma extremamente vazia, superficial. Yeah. Que significa o quê? Ele não une isso às suas experiências de vida. Até porque, às vezes, não as tem. É impedido de ter certas experiências ricas que permitem ele se deparar com o livro e se identificar com o livro. E por isso que também o livro não se torna atraente, porque o livro não reflete algo que ele viveu,
E também a vida dele não encontra correspondências no livro. E tudo que não tem a ver com a vida do ser humano, o ser humano descarta. O que não é útil para minha vida, instintivamente, inconscientemente, eu ponho de lado, né? E isso que as crianças acabam fazendo. Elas veem um mundo maravilhoso, um mundo fantástico, por exemplo, como o mundo simbólico dos contos de fadas, e elas descartam isso porque eu não vivo o simbólico. Eu não vivo essa vida que é um pouco mais profunda, que depende da reflexão, de uma tomada de consciência, que depende de concentração, que deveria ser um dos primeiros elementos a ser ensinados e educados na criança. Você vê, hoje a gente fala muito em déficit de atenção e se tem isso como uma doença, quando na verdade, para mim, é um quadro claro. Não se ensina as crianças a prestar atenção. Concordo, não se treina isso. Concordo contigo. E então se diz, olha, fulano, presta atenção. Uma das frases mais clássicas da educação da sala de aula de todo dia. Mas que eu pergunto, qual escola ensina as crianças a prestar atenção? Então a gente exige algo que nós não concedemos elementos para as crianças, coitadas, lidarem com isso. Atenção, o que será isso? Que monstro? Concentração, então, nossa, algo de outro planeta. Então a criança não consegue se interiorizar, ela não consegue levar esse conhecimento para dentro dela mesma e misturar esse conhecimento com o ser que ela é. E daí extrair uma experiência com a leitura. A leitura tem que ser uma experiência, não um passar de olhos sobre as linhas do texto, né? Ah, sim. Eu tenho comigo uma reportagem da Folha que ainda não consegui ler, de um guri aí do interior de São Paulo, não sei aonde, que leu de 1º de janeiro até hoje 400 livros. E vai me desculpar, cara, mas olha, nem sendo gênio, tendo um robozinho na cabeça, ninguém consegue ler 400 livros num ano. É impossível. Ler, eu tô falando em ler. Sim. Tá. E livro de 200 e tantas páginas, impossível. Nem com leitura dinâmica. Aliás, um camarada fez um curso de leitura dinâmica para ler a Bíblia, né? Leu. Aí perguntaram para ele assim, tá, agora me conta. É sobre religião. Foi só o que o cara botou na cabeça. Ele fez a leitura da Bíblia dinamicamente. E agora, me conta. É sobre religião. Ah, não, brincadeira. A leitura é uma coisa que exige devagar. Então tá, vai ser um sucesso, hein? Roger Hansen, às 19h30. Vem cá, se eu tiver lá e levantar o dedo, tu responde uma pergunta, não? Vou tentar. Ah, esse é dos bons. Roger Hansen, doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, estará hoje na Livraria Catarinense do Beira Mar Shopping, 19h30, com a palestra O Simbolismo de Alice no País das Maravilhas. Roger Hansen, felicidades pra ti. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, Brett. Volte sempre.